em quem quer cantar forte com intensidade é empurrar a nota na ânsia de cantar forte. Isso daí arrebenta a sua voz, começa a te dar dor nessa região, o som fica forçado, fica tudo ruim. Outro erro muito comum é uma coisa muito simples, a pessoa não abre a boca. E se ela não abre a boca, ela tem pouco uso de ressonância da cavidade oral. Então, por exemplo, se eu canto um trecho com a boca quase que fechada, parabéns pra você nessa data querida, e eu abro mais a boca, eu vou ter mais som. Parabéns pra você nessa data querida. Isso já amplifica um pouco o meu som. Outra coisa também importante é o controle da intensidade do ar, a propulsão do ar, a energia que você coloca na pressão de baixo para cima, para no momento que a prega vocal estiver bem fechada, o ar atravessar e você ter essa explosão, ter essa pressão sonora. Mas aí uma coisa muito importante, não pode ser nem de mais nem de menos. A gente tem que achar a medida certa. Por isso que é tão importante a gente ter um instrutor, para a gente treinar da forma adequada e não se machucar. Por exemplo, quando eu quero cantar uma nota mais forte, eu posso usar aqui como treinamento fry, para pegar a nota sem uso de muita massa muscular, ou seja, minha voz não vai pesar, mas o fechamento vai estar firme. E vou subindo. E assim vou, até na região onde eu me senti confortável. Esse é um exercício interessante de fechamento. Tem vários outros, mas são muito complicados para se fazer sozinhos. O risco de se machucar é muito grande. A outra etapa que eu também acho fundamental são as ressonâncias, que vão amplificar toda a sua massa sonora. Então, cavidade oral, que eu já comentei, né, à medida que você abre, faringe, à medida que você consegue ampliar, né, esses pontos da faringe, né, desses 3 pontos da faringe, também você tem um som mais gordo e a sensação sonora é de uma voz maior. Então, conseguir mais ressonância na cavidade oral e conseguir muita ressonância na cavidade nasal. Se a gente consegue ter uma boa ressonância, uma boa combinação desses pontos, a nossa voz vai sair mais forte, vai sair mais amplificada. Então, se a gente consegue juntar propulsão do ar com fechamento forte da prega vocal na medida certa, mais faringe ampla, mais uso de cavidade oral e nasal, tudo bem colocado, a gente tem uma voz mais forte, a gente tem uma voz com mais punch. Aí vem uma dúvida de muita gente. Muita gente se pergunta, mas eu sinto que eu não nasci com uma voz grande, eu não tenho um vozeirão. Algumas pessoas naturalmente têm uma pressão sonora maior do que as outras, mas na prática, na hora de cantar, o que vai contar é como você consegue colocar a sua voz, como você consegue encaixar para alcançar o som que você quer. E aí entra uma coisa muito importante. O repertório que a gente canta hoje em dia, tudo é com isso daqui, ó, microfone. Então é usar o microfone a seu favor. Então se eu encaixo a minha voz no timbre, na região certinha de ressonância que eu quero, a minha voz ela pode nem estar soando tão grande assim, mas quando eu coloco a boca pertinho do microfone, parece que a voz está enorme. Essa quase que ilusão sonora é uma coisa que muitos cantores fazem. O cantor muitas vezes, quando ele está com o microfone, parece que a voz é gigante. Tirou o microfone, a voz é desse tamanhozinho. É um cenário completamente diferente, por exemplo, dos cantores operísticos, são os cantores líricos. Eles, vamos falar que são os atletas de ponta, sim, de alta resistência, que eles cantam em teatros grandes, onde eles não usam o microfone para amplificar a voz deles, pelo menos na maioria dos teatros. Então ele tem que ir no máximo de cavidades, no máximo na propulsão do ar. Então aí é uma outra história, e ali sim ele tem que ter uma voz muito grande. Mas o cantor do meio popular, a pessoa que canta na igreja, basta ter uma voz encaixada, uma voz com uso adequado das ressonâncias, uma voz bem colocadinha. E aí você colocou o microfone da forma certa,
né? Segurou o microfone e aproximou ele da forma certa, vai vir um som interessante, vai vir um punch. O microfone está lá para te ajudar e não para você cantar com o microfone lá longe. Então quando eu canto queremos o teu nome engrandecer, eu não estou usando muita voz, então o que eu posso fazer aqui? Eu deixo o microfone pertinho. Quando eu chego numa nota um pouco mais alta, que eu sinto que fica interessante afastar um pouquinho, eu afasto. Mas também se eu não sentir, ou se o equipamento for tão bom, se tiver compressores e tudo mais que vão cortar os picos, eu deixo a boca no microfone e não estou nem aí, o som sai interessante. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Então, o estilo que a gente canta nas canções da igreja, com a nossa voz bem colocada, dá certo. Então, não tem esse negócio, eu não consigo cantar forte. Todo mundo consegue, cada um respeitando o seu corpo e respeitando as suas particularidades vocais. Mas todo mundo consegue uma voz mais intensa.